Busca e apreensão de veículo. Evite condenação. Evite com que você seja condenado aí no processo de busca e apreensão de veículo por conta de financiamento atrasado. Eu sou o Jonas Araruna. Hoje eu vou trazer para vocês uma sentença de um processo de busca e apreensão onde o réu foi condenado por simplesmente não ter apresentado a defesa. E vou estar explicando rapidamente para vocês o que fazer, como se comportar para que vocês também não sejam executados como esse caso que eu trouxe aqui. O processo que eu vou me referir é esse que eu pedi para o editor colocar no vídeo. Obviamente que nós tivemos de tampar algumas informações do processo e da pessoa envolvida para não expor ambos, tá bom? Então a gente vai trazer alguns trechos desse processo, só os pontos importantes para alertar vocês, ensinar vocês o que fazer aí, o que não fazer, para que também o vídeo não fique longo e possa ser esclarecedor, um vídeo rápido. Então no primeiro anexo nós vimos o número do processo, os dados iniciais ali do processo. Já nesse anexo segundo aqui, a gente viu que o juiz ele ordenou a busca e apreensão do veículo por conta do atraso no financiamento, porque isso se deveu com a parte autora provando a mora. O que é a mora? O atraso. Então o banco conseguiu no processo de busca e apreensão provar ali a mora, o atraso, e com isso conseguiu o pedido da busca e apreensão do veículo e infelizmente nesse caso aqui o veículo ele foi apreendido. Então nesse caso aqui já inicialmente a pessoa tristemente perdeu o veículo por conta do atraso, por conta da busca e apreensão. Só que não termina por aí. Nesse segundo anexo aqui, o juiz ele explica que o réu ele não ofereceu uma contestação, ou seja, ele não apresentou a defesa. E com isso, o processo ele correu muito mais rápido do que deveria se acaso essa pessoa tivesse pelo menos se defendido, né? Onde ele cita aqui, ó, quando ele diz julgamento antecipado da lide. Então, o fato do réu, do consumidor lá que estava com atraso no financiamento, sofreu a busca e apreensão, não ter apresentado uma defesa, já favoreceu o banco para que o processo corresse muito mais rápido, que foi o que aconteceu. Julgamento antecipado da lide. Nesse outro ponto aqui, ó, nesse anexo, mais uma situação que favoreceu o banco no processo de busca e apreensão, porque o cliente ele não apresentou a defesa. Com essa não apresentação de defesa, o juiz ele cita aqui, ó, ante a revelia do réu, então não sendo necessário serem trazidas mais provas no processo. Então, como a parte, né, o réu, ela nem apresentou a defesa, então o juiz entendeu, pô, já o banco comprovou a mora, comprovou que o cidadão tá errado, tá com atraso no financiamento, e o mesmo nem se manifestou, não contestou, não se defendeu, então não precisa mais provas. Esse foi o entendimento. Mais um ponto favorecendo o banco no processo de busca e apreensão, simplesmente por consumidor não ter apresentado a defesa. Então, vai vendo aí, galera, ó, como que é importante pelo menos apresentar uma defesa na busca e apreensão quando você tá, infelizmente, nessa situação, porque vai se agravando, mas calma que ainda não termina por aqui, vamos continuando. Então, a pessoa atrasou o financiamento, sofreu a busca e apreensão, não apresentou a defesa, o veículo foi apreendido, todo o processo foi facilitado e muito mais rápido para o banco por conta da pessoa não ter apresentado a defesa. E no processo, o banco ele não teve nenhuma dificuldade de conseguir todos os pedidos que ele fez para o juiz. Tudo que ele pediu no processo para o juiz acabou concedendo. Ele não teve nenhuma dificuldade porque não tinha manifestação da outra parte. Ou seja, tudo que o banco alega no processo é dado como verdade por simplesmente a parte ré não apresentar sua manifestação, sua defesa, que nós chamamos de contestação do réu, né? Contestação do processo, defesa do processo. E não termina por aí. Nesse outro anexo aqui, ó, mais uma vez o juiz deixa explícito e claro que o réu não apresentou a defesa de contestação, presumindo em verdade tudo o que foi alegado pelo banco. Então, deixando novamente claro. Então, já não basta a pessoa ter perdido o carro, continuado com a dívida, o processo foi muito mais rápido e favorecido para o banco porque ela não apresentou a defesa, e aí acontece o mais grave, que é esse outro anexo aqui, ó. O juiz condena o réu ao pagamento das custas de sucumbência, que nada mais é as custas e despesas processuais e mais 10% de honorários advocatícios para os advogados do banco. Então a pessoa perdeu o carro, tem a dívida junto à financeira e agora ela foi condenada a mais um pagamento de dívida, só que agora é uma dívida para o escritório da parte vencedora, ou seja, o escritório do banco, acrescida aí de 10% de honorários advocatícios para os advogados do banco. Quando alguém ganha um processo, um escritório de advocacia ele ganha um processo, ou até o advogado consumidor ele ganha um processo, ele pode pedir ao juiz o que é o chamado ofício de sucumbência. O que é esse ofício? É como se a parte vencedora ela fosse ressarcida pela parte ré de todos os gastos que ela teve com a defesa, né, com o implante, com
com a implementação daquele processo, que foi o que aconteceu aqui. O banco ele teve que ingressar com um processo para recuperar o bem, né? Porque o cliente não quis devolver o bem, né? Lógico. E o cliente não se defendeu, e aí ele ganhou esse processo, recuperou o bem, e agora ele quer o ressarcimento, que é as custas de sucumbência, que óbvio, por o cliente não ter apresentado a defesa, o juiz concedeu o pedido ao banco. Então já não basta a pessoa estar com a dívida do financiamento no banco, porque essa dívida ela não extingue, ela perdeu o carro, aí agora ela tem que pagar mais umas custas processuais, honorários para o banco, para os advogados do banco, e o pior de tudo, esse é um tipo de dívida, quando a pessoa é condenada ao pagamento dessas custas processuais, custas de sucumbência, esse é um tipo de dívida que não é igual a do banco. Se ela não pagar esse tipo de dívida, ela é executada. É onde pode acontecer bloqueio de contas bancárias. Então, a pessoa tem todas as contas bancárias dela bloqueadas até o pagamento do total da dívida. Nós já pegamos aqui até casos de pessoas que tiveram benefícios bloqueados, como aposentadoria. E a pessoa ela pode ter também penhora de bens. Então, se ela tem algum outro bem envolvido aí no nome dela, ela também pode perder bens. Já peguei casos onde o banco ele entrou com direitos contratuais de imóveis financiados ainda. Então a pessoa tem o bem lá financiado, ainda não é 100% dela, mas o banco ele quer os direitos contratuais, ou seja, ele quer tomar posse do que a pessoa já pagou para ressarcir daquele processo. E tudo porque a pessoa atrasou o financiamento, não buscou ajuda, não buscou uma solução, sofreu o processo de busca e apreensão de novo, não buscou ajuda, não buscou uma solução, não apresentou pelo menos uma defesa, deixou tudo correr ali à revelia, sem apresentação de contestação, sem apresentação de defesa, e tudo foi facilitado para o banco. Tudo que ele pediu para o juiz foi facilitado, tudo que ele precisou ali foi muito mais rápido no processo, conseguindo todos os feitos. Por isso, galera, que quando nós trazemos esse tipo de conteúdo aqui, não é para assustar vocês, ao contrário, é para alertar para que isso não aconteça com vocês. E tem muita gente que às vezes está iludida com alguma proposta, né, soluções falsas aí do mercado. Então a gente às vezes precisa ter que ficar trazendo dados, trazendo processos, andamentos para provar que os conteúdos que nós trazemos é baseado na realidade do que acontece todos os dias. Todo dia eu tô aqui alertando a galera sobre golpe de redução de parcela, golpe de redução de juros abusivos, mas tem gente que fica cega com as promessas. Então a gente tem que ir lá pegar casos de pessoas que perderam os processos, que foram condenados, que sofreram golpe, que perderam muito dinheiro com essas empresas, tem que ficar trazendo aqui para provar a fundamentalização do vídeo, para provar a verdade por trás dos conteúdos que a gente traz. Então eu trouxe esse conteúdo aqui, trazendo os anexos, né, de trechos do processo, resumidamente, para poder alertar você que está com seu financiamento de atraso, você que está sofrendo um processo de busca e apreensão, busca ajuda, busca informação, apresenta pelo menos uma defesa, tá bom? Para que tudo isso não aconteça com você. Além de perder o veículo, né, poder perder o veículo, ser condenado a custas processuais, custas de sucumbência, poder ter sua CNH bloqueada, contas bancárias bloqueadas. Então, pelo amor de Deus, não deixa com que isso se agrave. E de verdade, se você precisa de ajuda, busca pelo menos informação, tá bom? Ah, Jonas, mas eu não tenho dinheiro, eu tô na pindaíba, pô, como que eu vou contratar advogado, como que eu vou apresentar defesa? Gente, busque informação, vocês não precisam ter dinheiro agora para se manifestar, para buscar uma solução aí junto ao banco, para buscar um acordo, tá bom? Quem precisar de ajuda, de maiores informações, chama a gente no WhatsApp do canal aí, que a nossa equipe vai tirar todas as suas dúvidas gratuitamente, galera, e vai mostrar uma luz no fim do túnel aí para vocês. Aí vocês decidam se faz sentido ou não, se é o que vocês almejam ou não, tá bom? Mas, pelo amor de Deus, não fiquem sem fazer nada, porque é triste ver as pessoas deixando acontecer esse tipo de situação, perdendo dinheiro, perdendo aí, construindo vários problemas mais graves por simplesmente não ter o conhecimento, tá bom? Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, tá bom? Se foi útil, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí para poder ajudar a gente. E um grande abraço e até um próximo conteúdo.